paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem, com saúde, disposto, e se acordaram triste, que as misericórdias do Senhor também possam ter sido renovadas na vida de cada um de vocês nesse domingo, amém? Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui com vocês que se encontra em Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 44, que fala assim, ó, eu vou ler o 44 e o 45, que fala assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Amém? Essa palavra aqui, eu confesso que esse versículo de número 45 é um versículo que eu tenho certeza que muitas pessoas questionam, e está aqui, é um versículo, né? Ele está na Bíblia. Então, assim, quando a gente fala assim, por que eu falo que muitas pessoas às vezes reclamam, principalmente os cristãos? Fala assim, mas eu sou cristão, eu sou uma cristã, né? E eu não vejo, por exemplo, às vezes acontecer, eu vejo certas coisas acontecer com o ímpio, acontecer com as pessoas maldosas, e eu vejo as coisas, bênçãos acontecer na vida deles, e por que na minha, que sou uma pessoa que aí às vezes a gente julga ser muito justo, né, porque a gente tem aquela coisa, né, de achar que nós somos, assim, pecado todos nós temos, né, não adianta. Então, assim, e aí a gente fica questionando, né, fica falando, mas a gente acha, querendo achar que nós somos mais justos do que os outros. Ou então, às vezes, a gente vê assim alguns malfeitores e a gente vê assim, fala assim, mas por que aquela pessoa tem as coisas e eu não tenho? Por que certas bênçãos eu vejo que a vida dela é mais abençoada de um ímpio, de uma pessoa que zomba de Deus às vezes, escarnece da palavra do Senhor e tem uma vida mais abençoada que a minha? Então é assim, ó. Esse versículo fala o seguinte, fala assim, ó, que para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então o sol nasce para todos. Então, enquanto nós estivermos ligados nesse mundo, nós estivermos vivendo aqui, nós não vamos, o sol vai nascer para todos, para justo e para injusto. Então não adianta. Então essa é a explicação. Certas coisas acontecem, às vezes, com o justo e com o injusto, vai acontecer. Por quê? Porque o sol nasce para todos. Agora, é lógico que nós temos que buscar a vida eterna. Por que nós devemos buscar a vida eterna? Porque é através da vida eterna que vai ter a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Pela busca pela eternidade é que nós vamos ver que lá nós vamos ser recompensados. Então nós temos que buscar a eternidade, a gente tem que ir atrás, sabe? Não é ir atrás, porque o Senhor Jesus, Ele já morreu na cruz para nos salvar, Ele já nos deu a salvação, mas nós devemos sempre permanecer e esperar na vida eterna, pela vida eterna, porque é na vida eterna que nós vamos ser, que a gente vai ser recompensado em tudo. Lá a gente vai viver bem, a gente não vai ter tristeza, a gente não vai ter choro, né? A gente não vai ter ranger de dentes, né? Aqui, enquanto a gente viver aqui, a gente vai ver injustiças, a gente vai ver muitas coisas, porque o sol nasce para todos. Aqui também eu queria frisar um pouco também, quando fala do amor, que o 44 fala, né? Que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Por quê? Porque tem pessoas, e eu falo que às vezes isso aqui já aconteceu comigo, e às vezes acontece, e a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer, não deixar acontecer. É o seguinte, às vezes a gente tem aquela coisa de orar pelos amigos, né, de fazer as coisas pela nossa família, pelos nossos amigos. Gente, mas isso é muito fácil a gente fazer.
Nós devemos fazer as coisas com amor, por amor pelas pessoas, assim como Jesus fez. Imagina, Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Que amor maior que esse? Então nós devemos amar as pessoas, sabe? Mesmo aquelas que nos perseguem. Nós devemos. E nós devemos, assim, não ficar guardando aquele rancor, aquela coisa, ficar, sabe, sempre... aquela coisa, assim, sabe, dentro do nosso coração, que uma pessoa às vezes fez alguma coisa pra nós, a gente não consegue mais tirar aquilo do coração e a gente não consegue nem orar mais. Né? Às vezes você sabe que aquela pessoa está precisando de oração, mas você não consegue orar pelaquela pessoa porque você às vezes está magoado com ela. Então, quando você estiver magoado com alguém, lembra desse versículo. Orai pelos seus inimigos, sabe? Não perseguem as pessoas, não persegue os seus inimigos. Pelo contrário, você tem que os abençoar. Né? Porque o Senhor Jesus, ele não morreu só pela família dele que ele teve aqui nessa terra, e ele também não morreu só pelos justos, né? Assim, ele não morreu só pelos amigos dele e pela família dele. Jesus morreu por todos nós. Então, quando a gente pensar no amor que Jesus teve por todos nós, nós devemos lembrar então e fazer o que esse versículo aqui faz. É difícil? É. Mas eu tenho certeza que se a gente, em Deus, em Cristo, a gente consegue. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Então, quando as pessoas estiverem te perseguindo, ore por elas. Não fica falando mal delas, não fica falando por trás, não fica maldizendo. Qualquer coisinha que acontece, você vai lá e fala mal das pessoas, fala mal, sabe? Não. Ora por elas. Porque grandes coisas vão acontecer na vida dela e na sua vida. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.